matéria sobre um habeas corpus que tramitou no Superior Tribunal de Justiça. Habeas corpus 793-011. Este habeas corpus tem como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo. O que ocorreu nesta matéria? Em meados de 2015, ocorreu um crime. As pessoas que praticaram este crime foram encontradas, foram localizadas, qualificadas, pregressadas, processadas e, começando lá na delegacia, um dos autores do crime apontou outras pessoas que possivelmente seriam autoras do crime. Só que lá em juízo retratou, não continuou produzindo provas contra esta pessoa, do qual foi lá na fase extrajudiciária apontada como sendo uma das autoras do crime. Nós estamos falando de duas mulheres que foram condenadas a 60 anos e foi absolvida por este habeas corpus. Não posso dizer que foi por este habeas corpus, porque o habeas corpus não foi conhecido. E o ministro, ele julgou, ele decidiu, ele concedeu, ele absolveu estas duas. Na verdade, era uma mulher que foi matéria do habeas corpus. Então, este habeas corpus fez um pedido de que trancasse esta ação e que absolvesse esta acusada, esta condenada que tomou 60 anos de condenação por este fato, por este crime. E foi condenada na primeira instância 60 anos. A defesa recorreu, o Tribunal de São Paulo não reformou a sentença, ele manteve a sentença de primeira instância. Isto ocorreu em 2015, ela foi presa e os fatos, agora, no dia 3 de fevereiro de 2023, o ministro do Superior Tribunal de Justiça concedeu de ofício a absolvição desta mulher. Por quê? Por qual a razão? Uma das razões encontradas pelo ministro é que o julgamento e as provas contidas no processo, elas feriram o artigo 155 do Código de Processo Penal. Por qual a razão que feriu esse dispositivo do 155 do Código de Processo Penal? Porque não se produziu novas provas em juízo. E aquela prova, ou seja, o indício probatório colhido, apurado lá naquela fase extrajudiciária, ou seja, na delegacia, ela foi retratada em juízo. Então, não teve condições não teve provas em que solidificasse a participação desta pessoa, desta mulher, neste crime. E como o habeas corpus tratava de uma das pessoas, de uma acusada ou de uma condenada, que foi condenada a 60 anos, ele decidiu por ofício e estendeu essa benesse, ou seja, a absolvição, para uma outra acusada também nas mesmas condições. Então, não conheceu do ofício, não conheceu do habeas corpus, mas de ofício ele decidiu absolver as duas mulheres inocentes que foram
processadas, condenadas, presas, e determinou que o alvará de soltura fosse cumprido imediatamente, isso dia 3 de fevereiro de 2023, desde 2015. Imaginem, senhores, o sofrimento, a ilegalidade, a falta, com todo respeito, a falta de senso de justiça dos nossos juízes, em deixar uma circunstância dessa, pessoa inocente, simplesmente porque alguém lá na delegacia disse: ela participou, esta pessoa participou do crime. Segundo a justificativa, o ato de retratação da pessoa que disse que ela, em juízo, que disse que estas duas pessoas teriam sido autoras junto com autores ou autoras junto com eles praticando aquele ato, ele retratou e disse que elas não participaram deste crime, mas que lá naquela fase foi obrigado a dizer, foi pressionado a dizer que estas duas pessoas teriam participado do fato. E dessa circunstância feriu-se o artigo 155 do Código de Processo Penal. Por quê? Porque se baseou apenas e somente nas provas, ou seja, nos indícios probatórios colhidos da fase policial, e manteve-se a condenação em segunda instância, e foi feito recursos, e em um destes recursos, que seria o habeas corpus, neste habeas corpus que eu citei, de 793.011, neste habeas corpus, o ministro, ele deu de ofício, conheceu o constrangimento e determinou a liberdade, determinou a absolvição da acusada. Eu estou aqui buscando o nome do ministro, doutor ministro Reinaldo Soares da Fonseca, é o relator. No dia Brasília, dia 3 de fevereiro de 2023, ou seja, recentíssimo. Nós não poderíamos deixar de trazer isto aos senhores, de alertar o nosso judiciário. Por quê? Por quê? E para quê? O que ganha a sociedade? E qual é o peso desta má decisão e não observância de inocente ser processado, ser condenado e preso e condenado? O que a justiça ganha com isso? O que a sociedade ganha com isso? E pedir uma indenização para o Estado vai reparar o sofrimento desta pessoa que ficou presa daquela época até se decidir no dia 3 de fevereiro de 2022, de 23, desculpa. Caros amigos, este vídeo, esta nossa fala, ela já vem desde quando eu me entendo por advogado
trabalhista e de defesa. Eu venho lutando para que a justiça observa os detalhes. Não é um todo. O todo faz com que haja uma verdade processual que condena, não uma verdade real. Como nós podemos classificar nesta circunstância desta mulher que foi condenada a 60 anos e foi absolvida? Ainda bem que foi absolvida e não cumpriu a pena de 30 anos. Por quê? Já pensou se este ministro não teria aí observado que a prova é inexistente de sua culpabilidade, da sua autoria? Ou seja, não trouxe prova que provasse que ela teria participado daquele ato criminoso? Portanto, é inocente. Em sendo inocente, jamais deveria ela ser processada e presa, e muito menos condenada.